Bom dia, a aula hoje é sobre feminino, sobre o lugar do feminino, o papel do feminino. Vou abrir lá no Instagram também, porém aqui a gente vai trazer alguém para conversar sobre isso, que a gente vai falar sobre relacionamento de casal e sobre feminino. Ontem na mentoria nós trabalhamos a mãe, a criança, a mãe, e agora, um pouquinho, eu atendi uma rainha que veio com essa questão, né? Mãe, maternidade, feminino, e como a nossa relação com a nossa mãe, com o feminino, impacta todas as áreas da nossa vida, tudo o que diz respeito à vida. O que que é o feminino? O feminino nutre, o feminino acolhe, o feminino recebe, o feminino multiplica. E aí, às vezes, uma coisinha que é assim pequenininha, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Às vezes, nós mulheres, a gente tem a capacidade de uma coisa que é pequena fazer ela ficar imensa. O feminino, ele é amplo. Por isso que a gente amplifica uma coisa que às vezes é assim pequena. Meu Deus do céu, menina, tu não sabe o que me aconteceu. Aí tu vai ouvir a história, né? Mas a gente faz aquela coisa, fica muito grande. Até em relação ao nosso trabalho, em relação ao relacionamento de casal. E eu acabei de sair de uma sessão agora onde essa mulher está vivendo lá na síndrome da Salvadora, sabe? Ela estava vivendo a síndrome da Salvadora, que é quando a menina aprende que ela é amada quando ela salva o outro, porque desde pequena ela tentou salvar a mãe. Porque essa menina nasce num lar onde os adultos têm muitos conflitos, têm muitos problemas e ela sente a ausência emocional. E a ausência emocional da mãe. E quando essa ausência emocional é gravada na alma dessa criança, essa criança acredita que ela só vai ser amada salvando as outras pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você ajuda alguém e você sabe que você está ultrapassando o limite da ajuda, que muitas vezes você não queria fazer aquilo, que você não está sendo confortável para você fazer aquilo, mas você faz. E depois você fica com raiva de você porque você não ouviu a tua intuição, porque você não ouviu o teu corpo, porque você fez contra a sua vontade. E aí, quem é terapeuta, às vezes, né, ultrapassa o limite com o cliente, faz mais do que o cliente dá conta de suportar, de receber. Outras vezes, o terapeuta não consegue ter um limite do que é a dor dele, né, dela, em relação à dor da cliente, não suporta no terapeuta a dor da cliente, porque se identifica também, viveu isso, também sentiu isso, e aí sente como se fosse responsabilidade da terapeuta salvar o outro. Porque estou falando assim? Porque várias de vocês aqui no Zoom são terapeutas, tá? Então a menina, a salvadora, ela não reconhece o valor dela. Ela não reconhece que ela é uma mulher de valor, que ela se tornou uma mulher de valor. Porque o padrão instalado nela, em muitas, e a gente passa por ela, é da salvadora. E aí fica dependente de aprovação do outro, aprovação de amor, aprovação de reconhecimento. Aprovação, eu preciso que o outro diga para mim que eu sou boa. Porque se eu não tenho curtida, se eu não tenho comentário, se ninguém manda um direct para mim, se ninguém me chama no WhatsApp, então eu não sou boa. A salvadora, ela anula ela mesma, porque ela acreditou que o problema dos adultos eram mais importantes que o dela.
Outras vezes a criança viu a mãe chorar, viu a mãe sofrendo, presenciou brigas, presenciou questões que ela não conseguiu, como criança, elaborar e tomou uma decisão. Eu vou ser pilar para minha mãe, eu vou ser o suporte emocional da minha mãe, eu vou salvar a minha mãe, eu vou fazer a minha mãe feliz. E aí você se adaptou. Você teve que criar um padrão, você teve que criar uma personalidade, uma identidade para fazer a mãe feliz. Só que essa personalidade e essa identidade, ela é completamente distorcida. É como se você não conseguisse perceber a mulher de valor que você é, porque se tornou uma missão fazer a mãe feliz, porque se tornou uma missão aliviar a dor emocional da mãe. E aí, como que isso reflete no relacionamento de casal? Você atrai homens fracos. Você atrai homens, meninos. Porque quando a salvadora vem lá do sistema familiar, esse padrão de salvadora, de ser pilar para a mãe, de ser sustentação emocional para a família, de cuidar dos irmãos, de fazer a mãe feliz, de essa identidade, né, de que eu preciso salvar minha mãe, eu preciso ajudar, e é tudo inconsciente. É tudo inconsciente. Como que reflete isso no relacionamento de casal? Homens fracos. Homens que você tem que ser o pilar, que você tem que ser a fortaleza. Ou esses homens geralmente são os filhinhos da mamãe, aí você tem conflito com sogra. Aí você é aquela que carrega tudo, eu tô cansada, porque é tudo eu, porque se eu não pagar, porque se eu não decidir, porque eu faço mais dinheiro, porque eu, cansada, exausta, sem prazer. Porque a criança que não recebeu, que no lugar onde era para ser segurança, foi insegurança. E no lugar onde era para ser receptivo, nutridor, acolhedor, foi conflito, foi guerra, foi briga. Ela vive em estado de alerta, ela acredita que ela precisa fazer tudo para todo mundo, como se tudo fosse responsabilidade dela. Só que tem uma coisa que é muito foda, ela não se vê, ela não se enxerga, ela não se percebe. Parece que está contando a minha história. A Ana já aprendeu, já pegou a visão. Ó, eu sou Salvador em evolução. E ontem, naquele exercício da criança, eu tive um insight em relação à minha mãe inusitado. A salvadora não quer receber, exatamente. Ela não aceita receber da mãe. Exatamente. E quando nós estamos distantes da mãe, no nosso coração, ansiedade e insegurança, dependência emocional. A dependência emocional, ela só ocorre porque falta pai e mãe na alma. Me sinto perdida, está distante da mãe no coração. E é impressionante, como assim, já que se eu faço de tudo para salvar a minha mãe, para receber o olhar dela, que ela diga para mim que eu sou boa, que ela se alegra comigo, que eu já posso parar de ser louca, de ficar fazendo 150 mil cursos e formações e blá, 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 para provar para ela que eu sou suficiente. Como tu quer dizer que eu faço tudo isso para provar para ela e que eu não quero receber dela, sendo que tudo o que eu faço é para receber dela? Isso é fora de lugar. Porque lá na família de origem quer ser doadora para a mãe quando é o lugar de só receber. E aí esse é o padrão que deu início, porque a, como começa, perpetua. Se lá na família de origem, onde eu recebi a vida, onde lá que chegou a vida para mim,
E lá tudo que eu aprendi, do 0 aos 2 anos de idade, a criança não tem mente inconsciente, tudo é consciente. Então, tudo que você viu, ouviu, sentiu, tudo, 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 bate palminha, agora mostra a linguinha, tudo que você aprendeu do 0 aos 2 anos entrou como verdade absoluta para você. Exatamente tudo, do 0 aos 2 anos, tudo que você viu, ouviu, sentiu, presenciou, está gravado no teu corpo, o trauma mora no corpo, as memórias estão no corpo, por isso que você vai fazer alguma coisa, o corpo trava, por isso que o corpo sente ansiedade, mora no corpo. Ah, já que eu não lembro, não importa, mas está gravado em você. Tá aí, tá com você. Até os 7 anos, a criança está completamente conectada ao campo emocional da mãe, ao corpo emocional da mãe. Ela sente o que a mãe sente. Ela não consegue perceber que ela é ela e a mamãe é a mamãe. Quando que começam os conflitos com as crianças? A partir dos 7, 8 anos, que a criança começa a perceber, ah, eu não sou ela, eu posso pensar diferente dela. Ah, aqui tem as amigas, ó, que legal. Aí, ah, então eu sou eu, minha mãe é minha mãe. Aí começam os conflitos, porque até os 7 anos de idade, a criança está conectada ao campo da mãe. Quem é mãe aqui vai entender o que eu vou falar agora. Sabe aquele dia que você, né, quem tem criança pequena, e quem não tem, o dia que você ter, você vai entender o que eu estou falando agora. Você vai lembrar dessa aula. Do 0 a 7 anos. O dia que tu tá puta, tu não quer ouvir uma voz, que tu só quer ficar quieta, que tu tá triste, que tu quer chorar, que tu quer fazer nada, que tu quer sei lá o quê, que tu tá lá no casulo, né, no teu mundo interno, o dia que tu tá assim, ou que tu quer fugir de transar com o marido, é o dia que a criança vai chorar, é o dia que a criança vai ficar doente, é tudo você vai poder fazer, menos ficar com você. Sabe por quê? Porque a criança não sente que é separada da mãe. Aí ela quer salvar a mãe, porque assim ela distrai a mãe, mantém a mãe viva, alivia a dor da mãe, tira a mãe daquele lugar de dor. Eu por você, mamãe. Eu adoeço por você. Eu sofro no teu lugar. Antes eu do que você. Aí a Ana falou: Nossa, é super assim. Eles amontoam em cima de mim, me sufocam e me sugam. Sim, é como se eles não sabem conscientemente por que que eles estão fazendo aquilo, mas eles sentem. E, Ana, você como aluna da formação, pode perceber agora, hoje eu estou me sentindo assim, como que as crianças ficam? Quando a gente está bem, quando a gente está no nosso lugar, as crianças ficam livres, elas estão brincando, elas estão bem, elas estão soltas. Basta você não estar bem emocionalmente, as crianças cercam, adoecem, fazem de tudo para ficar ali no campo de visão da mãe. A mensagem inconsciente é: deixa que eu carrego isso por você, eu quero fazer você feliz. Eu dou conta, você não dá conta. A Angeli, meu filho, até um suspiro, ele me pergunta se está tudo bem. E aí a gente pode perceber o amor das crianças, que é tudo pelos pais. Tudo pelos pais. Então, a síndrome da salvadora nasce lá na infância, que é tudo pelos pais. Eu vou no seu lugar. Antes eu tenho essa doença do que você, antes eu morra do que você. Sabe, que é quem ouvia a mãe dizer, eu ouvi muito minha mãe dizer, um dia eu pego minhas coisas, sumo e vocês nunca mais vão me ver. Ai, gente, eu não sei se toda mãe é igual, mas a minha mãe falava isso nos surtos dela, que eu imagino. Eu também dou meus surtos e olha, eu me seguro para não falar.
Porque somos mãe, mas quem é mãe aqui somos mães, mas também somos mulher, a gente não é de ferro, né? E aí, gente, eu juro, eu era criança, eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos, eu ficava desesperada quando a minha mãe falava isso. E aí, quando surgiu o papo, porque um dia eu vou morrer, não sei o quê, eu lembro exatamente de dizer: eu vou morrer antes de você, mãe. Eu falava, eu verbalizava. E a minha mãe, Deus me livre, porque pai não, e mãe não deve se enterrar filho. É normal a mãe e o pai morrer antes dos filhos. Mas eu dizia não, me dava um desespero interno assim, não, não, eu preciso morrer antes, eu não vou dar conta. A criança faz isso. Só que o que que tem a ver já que eu era uma criança, hoje eu sou uma mulher adulta, não tem nada a ver esse papo, essa conversa. Tem? É isso? É esse pensamento que está gravado, é esse padrão que você fica lá, repetindo e repetindo situações. Se tornou crença. Preciso salvar minha mãe. E aí, quando a mãe está excluída, que a mãe está fora por alguma razão, ou está fora de lugar, eu estou lá sendo pilar, sendo sustentação, sendo alegria, sendo a realização dos sonhos que a minha mãe não pôde realizar. Eu estou estudando o que a minha mãe não pôde estudar. Eu estou fazendo lá pela minha mãe. Quando eu estou nesse lugar, quem está vivendo minha vida aqui? A gente pensa que a criança está lá distante, longe. Não, está aqui comigo agora, porque só existe o agora. Só existe o agora, nossas crenças, nossos valores, nossos padrões de comportamentos. Estão aqui e agora. E quem chegou primeiro, eu criança ou eu adulta? Eu criança. E quem chegou primeiro tem precedência sobre aquele que chega depois. Se a gente não inclui essa criança, se a gente não olha para as necessidades dessa criança, é ela que fica buscando uma mãe no marido. É ela, a gente já fez o exercício, né? Lista três defeitos, três qualidades da mãe. Assim sou eu amando alguém, porque a nossa relação mais profunda, mais íntima, indissolúvel, inquebrável e eterna é com a nossa mãe. Porque cada parte do nosso corpo foi formada dentro dela. E se até os 2 anos de idade não existe mente inconsciente, tudo é consciente. O subconsciente está completamente aberto, tudo é guardado lá dentro. Aquilo que a mãe vivenciou durante a gestação, durante o parto, primeiras horas de vida, tudo foi armazenado ali como teu. Tudo como teu. E aí vamos olhar para a ciência. Na ciência, né, na epigenética, diz que quando a criança nasce, é transferido uma célula da criança para a mãe e da mãe para a criança. E quando a mãe adoece, estudos comprovam que quando a mãe adoece, se essa mãe tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, vivo ou não, nascido ou não, se tiveram abortos nesse meio do caminho, não importa. Todas as células desses filhos atuam como um combatente para aquela doença. Elas ficam lá como um organismo de defesa para defender o organismo da mãe daquela doença. A mesma coisa ocorre com os filhos. Quando os filhos adoecem, está lá aquela célula da mãe liberando para salvar a criança. E aí esses estudos mostraram mulheres que tiveram 3, 4 abortos que não tinham filhos vivos. Isso também acontece. Essas células desses bebês não nascidos estão lá no sistema imunológico da mulher, da mãe, para salvar. Então, essa é uma ligação que vai além da matéria, que vai além do físico. É essa parte
mãe em nós. E aí, a gente já teve essa aula, quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista a aula mãe, que foi uma aula onde eu trouxe um livro, um estudo, e a gente decifrou cada passo desse estudo, que essa célula que é transferida da mãe para os filhos foi transferida da nossa avó para a nossa mãe. Então, na célula que recebemos da nossa mãe, tem o histórico de todas as mães do nosso sistema, porque foi passando de geração a geração. Eu tinha raiva da minha mãe por tudo que ela me deu, a dívida da vida e de todo o esforço e amor. E aí eu transferia essa raiva para mim, trabalho e relações, querendo sempre doar além e não cobrar, sempre querendo que o outro me deva. Agora a gente chegou num ponto, Ana, você me autoriza a trabalhar com você? Ok, deixa eu achar você aqui. Porque a Ana trouxe uma questão bem importante, porque a gente está falando sobre a síndrome da Salvadora e mãe. E não tem como falar sobre a síndrome da Salvadora sem falar da mãe. Se nós queremos viver bons relacionamentos, se nós queremos cobrar um valor justo pelo nosso trabalho, se nós queremos sentir leveza, se nós queremos o reconhecimento. E não é o reconhecimento de aplausos, se nós queremos nos percebermos como mulheres de valor. Porque o valor não é o outro que diz para mim quanto que eu valho. Antigamente era, hoje não é mais. Certa vez uma mentora falou para mim o seguinte: a mentoria dela custava 15 mil reais. Isso há 2 anos atrás. E aí eu falei para ela assim: olha, é muito caro para mim. E aí ela falou o seguinte: eu não tenho culpa de você ser uma mulher barata. Aquela frase me quebrou no meio, mas trouxe um impulso tremendo, porque aquilo não era sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Então eu sou imensamente grata por essa mentora, que teve a coragem de olhar na minha cara e falar: eu não tenho culpa se você é uma mulher barata. Porque eu era barata. Eu não percebia o meu valor. Porque muitas vezes nós também não reconhecemos o valor da nossa mãe. Escreve aí para mim se bateu. Bateu. Aí dói demais. Tombou, diz a Almerinda. Lindo. Se eu não reconheço o valor daquilo que a minha mãe me entregou, se eu sair dela, se ela está em mim e eu estou nela, como eu, que tenho características dela, que tudo que ela viveu durante a gestação, sentiu e tudo mais, né? Quem é adotada na gestação viveu isso com a mãe, uma intimidade profunda com a mãe.
Como que eu posso, se eu não reconheço o valor naquilo que a minha mãe me deu, como eu posso me sentir uma mulher de valor? Aí eu tenho que ser muito grande. Aí eu tenho que salvar, porque toda salvadora não sabe receber. Ela troca dinheiro por reconhecimento. Ela não se vê como uma mulher de valor. Ela dá demais. Ela dá demais, ela é maravilhosa em dar. Parece que sempre falta. Ela tem que dar mais um pouco, porque é melhor o outro ficar devendo do que eu dever para alguém. Porque quando o outro me deve, eu fico por cima. Sempre por cima. Porque quem dá demais fica lá em cima, o outro se apequena o outro. Se eu faço muito pelo outro, o outro me deve logo. Hum, arrogância. Por isso que salvadoras sofrem muito, porque ela tem um padrão de sentir raiva de si mesma. Ela faz pelo outro, ela anula ela mesma, mas ela sente uma raiva. Uma raiva. Só que essa raiva ela não demonstra para o outro, ela demonstra para ela mesma. Aí ela entra num padrão de autocrítica, de eu não sou boa, eu sou o responsável pelo mundo. Se caiu uma bomba atômica na China, foi meu pensamento negativo que ativou o gatilho. O marido fica triste, a culpa é minha? Não, porque eu tenho culpa, alguma coisa ali eu devia ter falado, eu devia ter feito. Alguém adoeceu, eu tenho responsabilidade ali, é tudo eu. É tão grande, ela teve que ser tão grande desde pequena que ela acredita que tudo é ela que é responsável, que tudo tem o dedo dela ali. Ana, pode ligar teu microfone. Isso que você acabou de escrever, se você puder falar. Oi, Jaque, oi meninas. Já que aquele exercício de ontem eu não descartei ele, porque depois eu fui refazendo os insights do que já mudou. E eu entendi que, gente, eu me esforço para ficar endividada, mesmo ganhando bem. Eu me esforço para me sabotar o tempo todo. Eu sou convidada para coisas grandes e as pessoas insistem. E eu falava, gente, isso não tem sentido. E quando eu escrevi ontem sobre isso, eu vi com muita clareza que é por causa dessa dívida emocional que eu ainda senti em relação à minha mãe. Eu vi que antes eu achava que eu rejeitava minha mãe, que eu excluía minha mãe, mas todos os movimentos que a gente fez, eu nunca excluía minha mãe. E eu não entendia a razão disso. E aí eu entendi que era essa raiva de dever a minha mãe, de não aceitar receber da minha mãe. E por não receber dela, eu acho que eu não tenho que receber dos meus clientes. Eu não acho que eu tenho que receber reconhecimento. Eu não acho que eu tenho que receber honra. Eu não acho que eu tenho que receber amor de um homem. Era a minha forma de pagar essa dívida, era gerando dívidas nos outros, ou dívidas minhas. Eu não Alguém me mais se senti. identifica? Quem mais se identifica? Escreve no chat só para saber se a Ana está sozinha ou se mais de vocês aqui também sim. Uau! Eu.
Eu. Jaque, se você me der liberdade, ficou uma página, mas foi o meu raciocínio ontem, eu gostaria de ler para vocês. Pode falar. Você está contribuindo, tá todo mundo, olha aqui, tá todo mundo escrevendo, você tá vendo? Todo mundo escrevendo, eu. Eu coloquei assim, mãe, o que eu mais precisava de você na infância era o seu amor e sua atenção. O que eu recebi de você foi suficiente. Hoje eu posso ver, mãe, o quanto você me amou e que você me deu a atenção que eu precisava, com os cuidados que eu precisava para crescer e me desenvolver. Mamãe, eu fui muito amada. Todas as vezes que a senhora trabalhava para investir em mim, como eu fiquei forte por tudo isso que me nutriu. Isso me fez sentir que eu não era digna de ser reconhecida, pois te devo tudo, mãe. Que eu não era digna de ser honrada por quem eu sou, pela dívida de amor que eu tinha contigo. Mas hoje eu vejo, mãe, eu pago seguindo adiante com vida, mas eu sentia muita raiva. Quanto mais a senhora me dava, mais eu me sentia em dívida. Então eu comecei a me comportar como alguém grosseiro e sem valor, para não ser reconhecida. Eu escondia minha luz, minha força e minha fama com desonra financeira e sentimental. Mas hoje eu vejo, mãe, que a senhora quer que eu seja amada, honrada, que a senhora fez tudo isso pelo valor que eu tenho para a senhora. E eu decido honrar a senhora sendo famosa, poderosa, milionária, bem casada, feliz. Hoje eu percebo que essa ferida ainda aparece quando eu saboto, quando vem algo grande para o qual eu estou preparada. E algo que vai me trazer isso. Fama, honra, dinheiro, felicidade. Mas agora eu decido fazer diferente, mamãe. Eu recebo o tudo que me foi dado. Eu aceito receber tudo. Luana, você pode representar a mãe da Ana Cláudia? Eu acho, não sei se eu posso estar confusa aqui, né? Não sei, porque me emocionou as tuas falas. Eu acho que você falou por muitas. Você se emocionou escrevendo isso? Muito, muito. Talvez muitas filhas do teu sistema. Mãe, liga teu áudio. Mãe, teu tá ligado, Luana? Mãe, 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 a vida a vida que eu recebi de você que eu recebi de você é tão grande é tão grande que eu quis pagar para você. que eu quis pagar por você. Eu quis devolver. Eu quis devolver. Agora eu entendo, mãe. Agora Eu entendo, mãe. eu entendo, mãe. Eu vou pagar Eu vou pagar
levando adiante para os meus filhos, levando adiante para os meus filhos, seus netos. para os meus netos. Assim, ficamos quites. Assim, estamos quites, mãe. Eu reconheço, mãe, Eu reconheço, mãe, que você tem mãe. que você tem mãe. E agora eu posso ser sua filha. E agora eu posso ser sua filha. E você pode me ver como sua filha. E você pode libertar sua filha, Me ver como sua filha. ver como sua filha. Eu recebi tudo, mãe. Eu recebi tudo, mãe. Tudo, mãe. Tudo, mãe. De você eu tomo 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 tudo, mãe. Fique fixando o olhar dela, tá? Quem mais se identifica, faz junto. Sim, mãe. Sim, mãe. Suporta o olhar. Abre teus olhos e olha para ela. Sim, mãe. Sim, mãe. Sim, mãe. Sim, mãe. Sim. Sim. Tudo já está pago. Tudo já está. Sim, mãe. Sim, Sim, mãe. sim, mãe. Tudo. Tudo, Tudo, mãe. tudo, mãe. Percebe que quando diz tudo, a mãe vem se aproximando, sabe? Porque às vezes a gente, mas aquilo lá eu não queria da minha mãe. É tudo. Bert dizia, e o campo revela isso, que quando a gente diz tudo, aquilo que não era bom se transforma em algo muito maravilhoso dentro de nós. Tudo, mãe. Tudo, mãe. Tudo, mãe. Tudo, mãe. Como fica para você, Luana, representando a mãe? Ficou bem expansiva aqui no card, mas eu tenho vontade de apertar as bochechas dela, sei lá, uma coisa tipo minha criancinha, uma coisa assim. Mas ficou bem leve, estava bem pesado, ficou bem leve. Imagina, Ana, que agora você se vira para uma outra direção
aí no teu espaço, Hum. a tua mãe atrás de você, tua avó, e na tua frente, teus filhos. Quem tem filhos, façam esse mesmo movimento. Quem não tem filhos, faz o movimento de se voltar para a vida, para os seus projetos, para os seus negócios. De olhos abertos, Ana. Seus filhos na sua frente. Sinta essa força da vida que veio de tão longe, atravessando milhares de gerações. Chegou em você. E agora você diz sim, Sim, eu levo adiante. eu levo adiante. Darei aos meus filhos agora Darei os meus filhos agora. tanto que recebi Tanto que recebi dos meus pais. dos meus pais. Eu tenho muito, Eu tenho muito, é muito. muito. E com esse tudo, Mas tudo eu também posso dar para os meus projetos, eu também posso dar para os meus projetos, realizar os meus sonhos, realizar os meus sonhos, viver um bom relacionamento, viver um bom relacionamento, ser rica, ser rico, ser milionária, ser milionário. porque eu tenho muito. Eu já tenho muito É grande o que eu carrego. grande por causa. O que você sente no teu corpo, Ana? Meu corpo esquenta muito. Eu fico, sai uma confusão, é como se a minha cabeça antes estivesse nebulosa. Agora ela está clara. Porque a tua mãe é a tua fonte. Você é a fonte dos teus filhos. E quando isso se organiza, que você pode ocupar o teu lugar de filha para tua mãe, e de mãe para os teus filhos. Essa força traz clareza do teu lugar, de que o passado já está tudo pago, que ela foi a mãe que ela deu conta de ser, e que você é a mãe que você dá conta de ser para os teus filhos. Só que isso que entregamos para os nossos filhos é muito grande. E é natural os filhos sentirem essa dívida com os pais, como se agora precisassem pagar a vida para os pais. Como se quando eu perco dinheiro, eu aliviasse a dor dos pais, ou quando eu adoeço, eu pudesse salvar os meus pais. Mas isso não acontece, isso enfraquece todo o sistema. O que traz força é quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós a levamos adiante, quando nós escolhemos crescer para além daquilo que foi doloroso e difícil da nossa família. Porque é assim, cada geração cresceu para além. Nós também estamos crescendo.
Sim, sim, mãe. Hum, Sim, vida. hum, Porque a vida, ela sempre está disponível para nós. Porém, se nós não estamos dispostas a dizer sim para a nossa mãe, tampouco conseguimos dizer sim para a vida. Obrigada. Luana, como ficou você nesse movimento quando ela se voltou para a vida, para os filhos? muito feliz. Nossa, muita alegria, ah, até uma sensação assim de orgulho dela, mas uma felicidade, uma leveza muito grande. Muito obrigada, Luana. Então, vocês conseguem perceber que, indiferente dos conflitos que nós tivemos com os nossos pais quando nós éramos crianças, é a criança que se coloca a serviço, em sacrifício. Qual é o movimento de liberação? Já que nossos pais não nos devem nada, nós também não devemos nada para os nossos pais. Nós não temos como ser suporte emocional para os nossos pais. Nós não temos como ser suporte de sustentação, de felicidade, de sei lá o que para os pais. O que alegra os pais, e é bíblico isso, e deixará seu pai, sua mãe, para unir-se a seu cônjuge. E na natureza nós somos os únicos mamíferos que quer ficar agarrado na teta do pai e da mãe até a velhice. Não estou dizendo que é para se afastar dos pais, que é. Não, mas é esse amor cego mesmo, sabe? Esse amor cego. Os nossos pais têm os próprios pais deles. Nós não somos a fonte dos nossos pais. Agora, os nossos avós são a fonte dos nossos pais. Transbordam sem parar. Nossos pais são a nossa fonte e transbordam sem parar. Não existe feminino quando a mãe não pode ocupar o seu lugar dentro de nós. Aí é rigidez, tensa, salva todo mundo. Por que que a salvadora quer ajudar todo mundo? Porque no pano de fundo ela quer salvar a mãe. No pano de fundo ela quer esse olhar da mãe, que a mãe reconheça, você é boa. Nossa, como você salva as pessoas. Mas percebe que ninguém pediu para você salvar? E eu fico impressionada, porque a gente vai criando um relacionamento aqui dentro, né? Não tem como. Tem algumas alunas que são mais antigas, outras chegaram, mas eu, olhando para você agora, Ana, não tem como é outra mulher. Escrevam no chat o que vocês observam agora, neste momento. Ana, fica olhando para a tela, no olhar da Ana. O que vocês observam? Escrevam no chat. Leveza, paz, leveza, serenidade. Uma mulher exuberante. Leveza, leveza, confiança, paz. E isso que chegou para você, Ana, vai ter impacto em todas as áreas da tua vida. E sim, você pode ser famosa. Talvez você já seja, só ainda não percebeu.
É uma coisa, não sei se vocês estão sentindo isso, mas agora a imagem que me atravessa, assim, é: meu Deus, eu passaria o dia todo te olhando. É essa a imagem de quando a gente toma mãe no nosso coração. É magnético. Não é passar batom vermelho, usar cabelo assim, usar roupa assado, usar não sei o quê, não sei, é presença. Se eu falar um monte, ó, você conseguiu receber isso que as meninas, rainhas, mulheres escreveram para você? Vamos observar algo. Kátia, liga teu microfone e fale para a Ana o que você observou nela agora. Ela está se permitindo. Ok, uma palavra cada uma, tá? Obrigada, Kátia. Luana, uma palavra que você gostaria de falar para percebendo agora, olhando para Ana. Força. Parece que agora ela tem força. Que mais? Angeli. Depois da Angeli Almerinda. Pode ser leve. É leve. Está leve. Maravilhoso. Almerinda. Eu vejo ela, assim, uma coisa tão estrondosa, assim, tão grande, tá dentro, e ao mesmo tempo uma leveza muito grande. Resumir amor próprio. Que bonito. Obrigada. Luzita. Serenidade. Eu vejo a Ana serena, transbordando serenidade. Bonito. Luciete, depois Maria. Muito centrada, Ana, muito serena, muito focada, muito centrada, muito calma. Maria. Obrigada, Luciete. Admirável. Obrigada, Maria. Nayara, depois a Santuza, depois a Brena. Um brilho, uma luz própria. Tá, ficou bem baixinho, Nayara. Um brilho, uma luz própria. Obrigada. Santuza. Confiante, segura. Obrigada, Santuza. Brena. Foco e soberania. Obrigada. As rainhas que estão com as imagens desligadas, vocês gostariam de falar algo? Tudo bem. Eu entendo que algumas de vocês estão no trabalho, tá tudo bem. Ana, liga teu microfone. Ó, a Letícia escreveu, eu vejo empoderamento. Sim, eu vejo o lugar certo, a Suzana escreveu. Autêntica, diz a Suelen. Como é para você receber agora, Ana? Eu aceito receber. Antes eu não aceitaria. E é incrível, vocês perceberam que enquanto nós estávamos falando, né, vocês falando aqui para ela não ficou desconfortável em momento algum, ela sim ficou centrada recebendo. A Salvadora não consegue receber. Imediatamente muda a atitude, muda a postura, percebeu, Ana? Muito.
E eu vou dar uma sugestão para vocês. Como vocês se sentiram falando para ela? Muito bem. Feliz. Muito bem. Foi bom. Eu gostei de falar. Então, a gente trabalhou na Ana o receber. E aí a gente pode observar, né? Vocês se sentiram muito bem dando. E aí abram o coração de vocês para também receber. Porque dar é melhor que receber. Quem tem a síndrome da Salvadora. É fácil dar, mas se o outro vem me elogiar, deve estar querendo alguma coisa. Ai, a minha filha fala assim, que mentira. A criança em nós diz, até revira os olhinhos, assim. Então, eu vou passar um desafio para vocês até na próxima semana, que vocês aprendam a receber. E quando você receber, fica. Às vezes a pessoa vem e diz assim, nossa, você está tão linda hoje. Ai, obrigado, é que eu fui arrumar o meu cabelo. Ai, para de ser louca. Recebe. Obrigada. E fica. E suporta em você não devolver. Ai, nossa, teu trabalho é incrível, maravilhoso. Imagina, não faço mais que obrigação. Para de loucura. Recebe. É verdade, o meu trabalho é maravilhoso. Não precisa justificar. Quem justifica é a criança. Quem diminui o valor próprio é a criança. A Letícia, toda vez que recebo um elogio, busco algum defeito para me diminuir. Quando a pessoa vem falar qualquer coisa de você, do teu trabalho, diz obrigada. E fica. E segura essa criança dentro. Obrigada. E fica. Ai, bugou a mente já, que meu corpo acelerou, preciso fazer alguma coisa, porque agora eu tô devendo. Agora eu tô devendo, agora eu tenho que devolver, dar um elogio maior. Amanhã, quando ela postar alguma coisa, eu tenho que falar, eu tenho que devolver, porque agora eu tô devendo. Como assim? O outro sempre tem que estar devendo para mim. Não pode eu, porque se o outro está devendo para mim, eu sou sempre a vítima, mas eu também sou a maior, a que salva, a que transforma. Para de ser louca. A pessoa te elogiou, obrigada. E sorria. E fica louca. Fica. Ai, dá uma coisa. Dá uma coisa. Vai para a vida. É verdade. Por que é tão amorosa com os outros e tão dura com você mesma? Para quê? E se eu fosse vocês, eu começava por vocês mesmas. Parar na frente do espelho. Começa você a referir elogios para você. Você é amada por quem você é e não pelo que você faz. Porque se você buscar ser amada por aquilo que você faz, o dia que você deixar de fazer, todas as pessoas vão te odiar. As que você treinou para gostar de você pelo que você faz. Simples assim. Porque se você continua educando as pessoas para amarem você pelo que você faz, o dia que você adoecer e não puder fazer, ou o dia que você se colocar como prioridade, se colocar em primeiro lugar, essas pessoas vão odiar você. Porque você as educou para amar você pelo que você faz e não por quem você é.
E a verdade é que você é amada por quem você é, não pelo que você faz. Teus pais amam você por quem você é, porque você é fruto do amor, não pelo que você faz. Entender? Então você é digna de amor, você merece reconhecimento, você merece, você é uma mulher de valor, mas você precisa reconhecer isso. Não está fora, está dentro. Combinado? Bateu forte. Então, no dia de hoje, o exercício de hoje é treinar receber. Se receber um elogio, receber qualquer coisa, eu estou aberta para receber. Eu reconheço tudo que eu recebi da minha mãe. Atrás de mim, minha mãe, minha avó, todas as mulheres da minha família. Chegou para mim, é muito grande isso. É uma riqueza sem tamanho. Nós que ficamos limitando essa. Que ia sair um palavrão aqui. Mas eu prefiro dizer um para de ser louca. Sabe? Para! Quando começar aquela. Ontem eu estava ensinando a minha filha. Minha filha jogando vôlei, mudou lá o turno, saiu dos pequenininhos, foi jogar com os grandes, aí começou. A síndrome da impostora veio. Porque eu não sou boa. E aí dentro da quadra de vôlei ela ficava assim, ó, com as mãos para trás, paralisada, congelada. E aí, ontem, eu falei assim, filha, a mãe vai fazer um exercício com você, vamos fazer? Vamos. Aí eu peguei a bola, jogava para ela, para lá e para cá, e aí ela pegava a bola. Daí, enquanto jogava, eu fui conversando com ela. Daí eu falei, tá vendo? Ó, a Carol sabe jogar. Tá vendo? Olha, olha como a Carol pega. Ó, a Carol errou. Não deixou de ser boa porque errou. Vai lá, só continua. E aí eu fui mostrando para ela. E aí eu falei para ela, existe um demôniozinho na tua mente. Esse demônio diz: tu não é boa, tu não vai conseguir, tu não é capaz, tu não merece, tu não é digna. E eu falei para ela: sempre que essa voz aparecer, tu vai dizer: para de ser louca, e tu vai rir. Ai, af, mãe, só faz o teste. Se der certo, tu continua. Se der errado, tu não faz nunca mais. Ela começou a jogar. Aí ela já começou com o corpinho a travar aqui. Medo, medo de errar, medo de falhar, medo de não ser a melhor. E aí eu dei uma piscadinha para ela, e aí quando ela voltou do vôlei, aí ela se soltou lá depois. E ela disse: "Mãe, eu testei. Não é que funciona?" Porque nós não somos a mente, nós somos o pensador. Mas nós não somos a mente, nós somos a consciência, o espírito que observa a mente. Então comece a observar esses pensamentos, essa voz, essa identidade ferrada, insegura, incapaz, salvadora, que fica dizendo um monte de mentira, porque é mentira sobre você. E se você começar a usar o para de ser louca, vai ser imediato. Porque você vai estar dizendo para essa voz: para de ser louca, eu não vou ouvir você. Isso é mentira. Você para de engordar esse demônio dentro de você. E quem aqui pensa que isso está ligado à religião, não tem nada a ver com religião. Tem que falar palavras fortes mesmo para você ficar alerta. Alerta no padrão mental. Observar. Vem um pensamento negativo e imediatamente você substitui. Cancela ou começa a observar. Se antes você estava no piloto automático, deixando a vida te levar, você não vai mais, não tem como. Se depois dessa aula você continuar deixando a vida te levar, é porque você também tomou essa decisão. Mas a partir do momento que eu adquiro esse conhecimento e que eu começo a experimentar ele, não tem como. Veio um pensamento negativo, falou uma coisa lá que eu não era boa, que eu não era capaz. Larguei um para de ser louca, me levanto, está deitada, levanta.
Se tá com o ombro caidinho, ergue o teu ombro, modifica a tua fisiologia, a tua postura corporal, muda pensamento, muda a postura corporal, fica de pé. Não tem como, você está mostrando, eu sou a protagonista. Eu sou a consciência que observa esse grande corpo. Combinado? Quero ver feedbacks lá no grupo. Treina o receber. Quando alguém te falar um elogio, falar qualquer coisa para você, fica. Obrigada. Temos um combinado? Rainhas da Formação, nos vemos hoje à noite, 19h30. Rainhas da Mentoria, amanhã de manhã, novamente, das 10 às 11. Eu vou escolher mais alguém para a gente conversar sobre esse tema mãe, síndrome da Salvadora. Porque não dá, rainhas, não dá. Síndrome da Salvadora ferra as nossas relações, ferra a nossa autoestima, ferra o dinheiro, ferra o trabalho. E amanhã a gente vai dar continuidade nesse tema, tá bom? Faremos a semana toda aí tema mãe. Combinado? Beijo, rainhas, vejo vocês. Amanhã, quem é da formação, vejo vocês hoje à noite na aula de suporte. Beijo, beijo, beijo.